Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Vamos ver o que a Bíblia fala. Sempre que a gente chega na casa de Deus, Ele tem algo a nos dizer. O que nós temos que dizer é: fala, Senhor. Fala, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir o que os outros pensam e acham. Nós queremos ouvir o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa e o que o Senhor quer de nós. Amém? Então, Provérbios capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte. Provérbios capítulo 15, versículo 14. Foi isso que eu disse ou não? Falei o contrário? Então é 15 e 14. Diz assim: o coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Isso aqui está aqui na a versão que nós temos usado ultimamente, King James, né? O coração que sabe discernir busca o conhecimento, todavia a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agora nos entregar nas Tuas mãos e pedir que o Senhor venha realmente usar as nossas vidas e falar aos nossos corações. Nós precisamos entender. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada pessoa que aqui chegou, que o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada pessoa que está assistindo à distância, e que nós possamos nesta noite verdadeiramente sermos abençoados, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Mas o que esse versículo tem a ver com família? Vou explicar. Tem um provérbio chinês, muitas pessoas dizem que é versículo bíblico, mas é um provérbio chinês, que diz assim: os sábios aprendem com o erro dos outros, os tolos aprendem com seus próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Né? Às vezes tu fala, está na Bíblia. Não, esse é um provérbio chinês, né? Os sábios aprendem com o erro dos outros, o tolo aprende com seus próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu gostaria de compartilhar a respeito de uma família que errou na Bíblia, e para que a gente pudesse aprender com o erro, porque o sábio aprende com o erro dos outros. Amém? Você vê o outro caindo no buraco lá, você é inteligente, você vai lá, não vou lá não, vai cair no buraco, né? Agora o tolo tem que cair para aprender. Agora o idiota vive caindo e não aprende. Então eu quero convidar você a ler a Bíblia mais um pouquinho comigo, para você perceber de quem estou falando. E nós vamos aprender hoje com os erros de uma família maravilhosa, uma família linda, uma família fantástica, uma família perfeita, uma família maravilhosa que de repente tiveram vários erros gravíssimos. Que a gente possa focar nisso, para que a gente não caia no mesmo erro. Amém? Está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Achou? Quem não achou, acompanha. Não tem ninguém lá colocando na... Ele saiu. Tá bom. Então vamos ler aqui, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais.
E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles, ouvindo a voz do Senhor, andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão, e disse: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque eu estava nu, e me escondi. E ele disse: quem te contou que estava nu? Tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? O homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo conhece essa história. Essa história é contada no cultinho, essa história é estudada na escola bíblica dominical. Essa história é muito explorada, porque deste episódio entrou o pecado no mundo. E o pecado, irmãos, é a coisa mais triste que pode acontecer para o ser humano. Não existe nada pior do que o pecado, embora muitas vezes ele é bem temperado e aparentemente até agradável, como a própria serpente falou para Eva, e ela falou: é agradável aos olhos, desejável para se comer, boa para dar entendimento, mas é pecado. É a pior coisa que pode existir na vida do ser humano, é o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. E existe uma coisa pior do que o pecado. Sabia disso? Existe uma coisa pior do que o pecado. Será, pastor? Pior do que o pecado? Existe. Uma coisa pior do que o pecado é você querer dar um jeito, é você querer justificar o teu pecado. Ah, eu pequei porque não tinha jeito. Irmãos, quando você tenta justificar o seu pecado, você está negligenciando o único que pode resolver o problema do teu pecado, que é Cristo, através do teu arrependimento, de você reconhecer que realmente errou. Jesus é a única solução para realmente tirar o nosso pecado. Só Jesus e mais ninguém. E nesse episódio nós vimos aqui 4 erros graves desta família tão linda, feita pela própria mão de Deus, perfeitos, irmãos, num paraíso, num lugar que não tinha tristeza, dor, sofrimento, não sentia frio, não sentia calor, não tinha espinho, não tinha formiga mordendo o pé. Irmãos, era uma delícia, tudo perfeito. O ser humano é meio complicado. Quando tudo está maravilhosamente bem, ele parece que vai procurar coisa.
como diziam os antigos, vai procurar sarna para se coçar. É verdade ou não? Vai procurar sarna para se coçar. Adão e Eva foram procurar sarna para se coçar e arrumar o maior rolo que pode existir, não só para ele, como para toda a sua descendência, e inclusive nós estamos no bolo aqui em função do pecado de Adão. E o primeiro erro gravíssimo deles, foi a desobediência. Deus falou: desta árvore não coma e nem toque, fique longe. Irmãos, tem coisa que a gente tem que ficar longe. A pessoa que tem tendência para o álcool, ela tem que ficar longe do álcool. É verdade ou não é? Ela não pode ficar próximo, porque senão ela escorrega e cai. A pessoa que tem tendência para promiscuidade, ela tem que selecionar muito bem as amizades. Não pode ter amigos promíscuos, porque ela vai cair. A pessoa que tem uma tendência para drogas, ela não pode ficar perto de pessoas que usam, porque ela vai escorregar. A pessoa que tem tendência para desonestidade não pode ficar andando com pessoas desonestas, porque ela vai escorregar. Por isso que Deus falou assim: olha, não coma e nem toque, fica longe, tem tanto lugar para você ir, não precisa ir lá. Mas eles desobedeceram. E nós hoje muitas vezes fazemos a mesma coisa. A gente sabe o que Deus gosta, a gente sabe o que Deus não gosta. A gente sabe o que Deus quer, a gente sabe o que Deus não quer. A gente tem ouvido dia após dia na igreja, a gente tem visto dia após dia quando estamos lendo a Bíblia, a gente vê dia após dia através das canções que nós ouvimos, o que Deus gosta, o que não gosta, o que agrada a Ele, o que desagrada a Ele, o que entristece o Espírito Santo. A gente sabe. Adão e Eva sabia muito bem que não podia. Eles sabiam muito bem, mas eles desobedeceram. E por causa da sua desobediência, arruinaram com a vida deles e de toda a sua descendência. Lá em Romanos 12 diz que por meio de um homem o pecado ingressou no mundo, e pelo pecado a morte. Deus falou assim: se mexer com essa fruta aqui, vai morrer. E não só vai morrer, vai vir muitas coisas aí que vão deixar vocês tristes. Vai vir maldição no mundo, você vai ter problemas. Parece que o homem fez vista grossa para aquilo que Deus queria e desobedeceu. Irmãos, não vamos cair no mesmo erro, em nome de Jesus. Vamos ser obedientes. Como é bonito um filho obediente, né? Você está na casa de alguém, tem uma criança pequena, a mãe fala: ô filho, por favor, pega aquilo. Pois não, mamãe, vai lá e pega, né? Agora a mãe fala: vai lá. Não vou pegar não, mãe, pega você. Como é feio, não é feio? Fala a verdade. Você vai na casa de alguém: ô filho, por favor, fecha a porta ali. Não vou fechar não, se quiser fecha você. É feio, não é, irmãos? Da mesma forma, Deus fica triste conosco quando Ele estabelece o que Ele quer e o que Ele não quer, o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos, e nos deixa por escrito na Sua palavra, e a gente desobedece. A consequência da desobediência é a morte. Tem um versículo, acho que é em Colossenses, não me falha a memória, que diz que a salvação é para os filhos da obediência, mas os filhos da desobediência, a esse está destinado a ira de Deus, e a ira de Deus é coisa feia. Então vamos aprender, uma família tão linda, perfeitos, sem pecado, sem erro, sem defeito, sem nada, irmãos, maravilhosos, andava com Deus todo dia trocando uma ideia, pecaram, perderam tudo, porque desobedeceram, perderam tudo.
Perderam a companhia de Deus para trocar uma ideia ao entardecer todos os dias, perderam a vida, começou a ter enfermidades, ficar gripado, Covid, vai saber se tinha na época, né? Acho que não sei, foi feito agora, né? Mas tudo que é encrencaiada apareceu, tudo que é problema, tudo que é tristeza, angústia, sofrimento, intriga, briga, ódio, rancor, raiva, por causa da desobediência. Irmãos, vamos ser obedientes ao nosso Pai, amém? Vamos obedecer. Está escrito aqui, não faça isso. Não vou fazer. Ai, mas é uma árvore bonita, desejável para se comer, boa para dar entendimento, atrativa. Mas está escrito, não mexa com isso, gente. Não interessa se é atrativo, se não é. Tira o olho, não se aproxima. Sai fora, vai embora, vira as costas. A desobediência traz consequências trágicas na nossa vida. Primeiro erro da família, tão perfeita e tão linda, que a gente tem que aprender. Porque, como diz o ditado chinês, o sábio aprende com o erro dos outros. Os tolos com seus próprios erros, mas os idiotas não aprendem nunca. O coração, o versículo que nós lemos, que sabe discernir, busca o conhecimento. Todavia, os insensatos se alimentam de tolice. Besteira, ser sábio. Segunda coisa que nós temos que aprender, segundo erro que a família perfeita cometeu, irmãos. O primeiro foi a desobediência. O segundo foi a autossuficiência. No versículo 7 do texto que nós lemos diz: e os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Gente, nós estamos pelados aqui. Ô mulher, que isso? Esconde isso aí. Começaram a ver que estava nu. Quem falou para eles que estavam nu? A maldade já veio, a malícia, problema. Vamos resolver isso aí, deixa que nós resolvemos. Foram lá e pegaram folhas de figueira e fizeram vestes. Irmãos, como é que você vai fazer veste com folha de figueira? Olha como que a sabedoria humana é tola. A folha seca, irmãos, murcha. A gente não sabe fazer as coisas. Nós precisamos sabedoria de Deus para fazer as coisas. O homem não sabe. Deixa que eu resolvo isso aí, irmãos. Como é que você vai resolver o problema do pecado que você cometeu? Dos olhos seus que não são mais puros agora e começa a ver maldade. Estava você e sua esposa só lá, mas está peladona, hein, nega, vai vestir. Entendeu? Que isso? Começou a ver maldade. Eu vou resolver, peraí, vou fazer pegar uma folha aqui, vou fazer uma tanguinha para você. Não resolve. E nós hoje muitas vezes somos a mesma coisa, irmãos. A gente comete o erro, a gente se afasta de Deus e a gente quer resolver com os nossos próprios recursos, com a nossa própria sabedoria. Deixa que eu dou um jeito nisso. Irmãos, no pecado o único que pode dar jeito é Jesus e mais ninguém. É só Jesus que pode dar jeito no pecado. Eles viram que eles estavam nus, eles viram que eles estavam com vergonha agora. Ai, que vergonha, que vergonha. Mas quem falou? Porque o pecado tinha entrado. E uma coisa eu quero dizer: as questões espirituais jamais podem ser resolvidas por processos ou intentos humanos e materiais. Não adianta, nós não temos a solução. A solução está na palavra de Deus. Eles não só enxergaram que eles estavam nus, mas eles viram que agora eles estavam despidos da glória de Deus, porque Deus estava com eles, irmãos. Não sentia frio, não sentia calor, pernilongo não picava, formiga não picava o pé. Agora era pernilongo, era formiga, era frio, perdeu a glória de Deus. E o segundo erro que eles fizeram, e que muitas vezes nós fazemos também, irmãos, é tentar resolver com as nossas próprias mãos. A gente faz o erro
E a gente fala assim: deixa que eu resolvo isso aí. É verdade, não é? Não, deixa que isso aí eu vou dar um jeitinho. Irmãos, nós não temos condições absolutamente alguma de dar jeitinho no pecado que nós temos cometido. De jeito nenhum. Lá em Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Não tem ninguém. De Adão para frente, todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Nós precisamos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Primeiro erro que nós temos que aprender com a família perfeita foi a desobediência. O segundo erro foi a autossuficiência. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Não resolve. Não resolve. Você não consegue retroceder de jeito nenhum. Terceiro erro que a família perfeita cometeu. Vamos fazer o seguinte então. Nós já fizemos essa tanguinha de folha de figueira. Daqui a pouco está escurecendo o dia, hein? Deus vai aparecer aqui para passear com nós. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos se esconder dele. Terceiro erro foi tentar se esconder da presença de Deus. Versículo 8 a 10 diz assim: eles, ouvindo a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu, me escondi. Irmãos, muitas vezes a gente tenta se esconder da presença de Deus. As pessoas tentam se esconder da presença de Deus, se afastando da igreja, fugindo dos irmãos. Eu já tive experiências pessoais de membros da igreja que tinham problema com cigarro, tentando esconder, né? O pastor chegou, ixi, como que se o cheiro não parecesse, né? Às vezes a gente tenta esconder. Irmãos, Deus, a gente não consegue esconder nada. Nada pode ser escondido de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onisciente, Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. E Ele é onipresente, está em todos os lugares. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. É muito comum às vezes a pessoa querer fazer alguma coisa que sabe que Deus não gosta. Então faz o quê? Tenta fazer escondido. É verdade ou não é? Vou fazer escondido. Guarda a garrafa de bebida debaixo da pia, bem lá no cantinho para ninguém ver. Deus não está vendo isso aí não? Né? Deus não está vendo? Né? Vai fazer alguma coisa errada, já põe um insufilme bem preto no carro. Né? De Deus a gente não esconde nada. O Salmo 139 diz assim: para onde eu poderei fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, ali estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Não tem onde fugirmos da presença de Deus. Deus pode estar separado de você, Deus pode não estar olhando para você, Deus pode estar não atendendo as suas orações por causa do pecado, mas Deus está vendo tudo que você está fazendo, onde quer que você esteja. Adão e Eva, bobão, foram lá atrás da árvore, ficar escondido. Deus sabia, mas chamou, falou: Adão, cadê você? O que aconteceu aqui? Eu estou escondido aqui, Senhor, porque eu estou nu, estou com vergonha. Mas quem falou que está pelado? Quem falou? Irmãos, não tem como fugir da presença de Deus. Lá em Hebreus diz que não existe nada encoberto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e claro diante daquele que um dia nós devemos prestar contas. Não tem jeito de esconder, e muitas vezes a gente tenta
esconder as coisas de Deus. Primeiro, erro gravíssimo da família perfeita, a desobediência. O segundo, a autossuficiência. O terceiro erro, tentar se esconder de Deus. E o quarto erro, que eu acho que é o mais grave de todos, tentar o justificar. Versículo 12 falou assim: e o homem disse: Deus, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor disse à mulher: o que é isso que fizeste? E a mulher disse: foi a serpente que me enganou e eu comi, tentando transferir a culpa. A gente peca e fala: foi o outro. Você faz a arte, fala: mas ela me seduziu, né? A gente estava um caso, negócio de estupro na televisão, aí falou: mas a moça andou de saia curta. Não é porque a moça andou de saia curta que você pode, não é verdade? Ninguém é culpado, ninguém é culpado, né? Chegou bêbado em casa, mas sabe por quê? Foi para pagar as mágoas, né? Não, eu bebi para comemorar. Tudo a pessoa tem uma desculpa, irmãos. E isso é a pior coisa que pode existir, porque quando você tenta justificar, Adão chegou e falou: Senhor, não foi eu, foi ela que me deu. Não é que eu comi, foi ela que me deu. Não interessa, você comeu, você pecou. Assuma, seja macho, rapaz, assuma. Nós muitas vezes pecamos e não assumimos. A gente mente e não assume, descaradamente. Às vezes, conversando entre irmãos mesmo, a gente vê que um está mentindo porque é contraditória a situação, mas os dois permanecem firmes na sua posição. E a gente sabe que a mentira não é de Deus. Irmãos, não adianta querer justificar. O único que pode justificar, o único que pode purificar, o único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo. É Jesus Cristo e mais ninguém. Porque enquanto você estiver no pecado, se não houver arrependimento, se não houver confissão, você está separado de Deus. Conforme eu preguei, isso me fala a memória, acho que foi domingo passado, a presença manifesta de Deus, Deus não vai manifestar na sua vida. 4 erros básicos da família perfeita. Erraram feio, mas como os sábios aprendem com o erro dos outros, nós não vamos cair nessa. Amém, irmãos? O pecado, ele gera o afastamento de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi mais no jardim, não foi mais passear com eles, não foi mais conversar com eles. E eu posso imaginar a saudade que Adão e Eva sentiram. Antes tinham a presença de Deus e não tinha sofrimento. Agora eles tinham sofrimento e não tinham a presença de Deus. Que triste, né? E a gente vê muitos relatos desse. Recentemente falei em uma das minhas mensagens também de Sansão. Quando ele desobedeceu aquilo que Deus deixou escrito, a presença de Deus saiu dele e a vida dele foi só sofrimento. Está lá em Juízes capítulo 16. A vida de Saul, a mesma coisa. E a gente vê nos dias de hoje pessoas vivendo na prática do pecado, sem a presença de Deus e vivendo no sofrimento. Mas Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nós temos uma saída. Nós temos
a cruz a quem podemos nos refugiar. Hoje nós temos essa solução. Irmãos, o Provérbios 28:3 diz que quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Quem esconde o seu pecado jamais prosperará, irmãos. Mas quem reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. A gente corre o risco de cair, irmãos. Somos pecadores, somos frágeis, não temos a visão muitas vezes somos enganados pelas serpentes da vida. Mas nós temos o antídoto para combater esse veneno da serpente, que é o sangue de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quem esconde, eu errei, vou esconder, esse jamais vai alcançar sucesso, mas quem reconhece, errei, confessa e abandona o seu pecado, recebe toda compaixão de Deus. Então, irmãos, não se culpe. Jesus levou sobre nós também, sobre ele lá na cruz do Calvário, todas as nossas culpas. Não se culpe. Você errou, o que você tem que fazer é reconhecer, confessar e deixar, porque aí você vai alcançar e receber a compaixão, a misericórdia e o perdão de Deus na sua vida. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles viram, eles estavam nus. Enxergaram que precisava de uma necessidade, de algo para preencher, faltou. A primeira coisa que eles viram é que eles estavam despidos. Eles estavam despidos não só de uma vestimenta física, o qual eles foram atrás lá das folhas de figueira, mas também da glória de Deus. Deus tinha se retirado. Deus chegou para ele e falou assim: Adão e Eva, larga a mão de ser tonto, essa folha de figueira não serve para fazer roupa não. Eu vou fazer uma para você, que vai resolver o seu problema. Olha como que Deus é maravilhoso, irmãos. Diz a Bíblia então que Deus fez com couro, né? Pegou o couro da ovelha e fez uma roupinha ajeitada. E roupa de couro é chique até hoje, né, irmãos? Você tem uma jaqueta de couro, você tem uma calça de... Agora não está podendo mais, por causa desse negócio dos defensores dos animais, aí não está podendo mais roupa de couro, né? Mas até um tempo atrás podia, era chique e era caro. Tem lojas especializadas nisso ainda. Deus fez uma roupa de couro, colocou Adão, falou: vou resolver o teu problema, vou fazer uma veste bacana para você, vou fazer um traje legal para você, Adão. Não merece não, Adão, você não merece, porque você pisou feio na bola desnecessariamente, mas eu vou fazer. Deus sempre foi misericordioso, irmãos, sempre foi amoroso. Ali mesmo ele prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça de Satanás, que foi Jesus Cristo. Deus também ficou com bronca da serpente. Falou: ah não, vai nascer da semente da mulher aqui que vai esmagar a cabeça dessa maldita serpente que fez com que a criatura que eu fiz a imagem e semelhança minha agora estivesse tão distante. E para concluir a mensagem, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje Deus quer providenciar vestes novas para nós. Nós pecamos e ficamos despidos da glória de Deus. E hoje Ele quer providenciar vestes novas para nós. E eu vou só, para terminar a pregação, falar algumas vestes. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, está escrito em João 19:23, após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Lá na cruz do Calvário, foram tiradas todas as vestes de Jesus para nos vestir. E hoje nós temos acesso a essas vestes.
E eu vou falar para você bem rápido quais são as vestes. A primeira veste, a primeira roupa que tem para nós está lá em Isaías 61:10, dizendo: transbordo de alegria em Deus, o Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com a veste da salvação e me cobriu com o manto da justiça. Deus tem a veste da salvação para nós hoje. Nós que pecamos e estávamos perdidos, agora Ele tem para nós a veste da salvação e o manto da justiça para nós. Se eu fosse você, eu falava: obrigado, Jesus. Segunda coisa, a veste do poder. Você não só está salvo, você não só é uma pessoa salva que tem direito de morar no céu um dia, mas aqui nessa terra você tem a segunda veste, que é a veste do poder. Lá em Lucas 24:49, Jesus falou assim: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder do alto. Nós temos a veste da salvação e nós temos o revestimento, um sobretudo que é de poder. Nós temos poder. Ele falou: você tem poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal atingirá você. Jesus quer nos vestir e nos trajar dignamente, não do jeito que nós muitas vezes queremos fazer. Adão tentou resolver o seu problema com uma folhinha de parreira lá. Deus falou: não é assim não, é uma veste digna, é com roupa de couro. E hoje Ele está falando: a veste que eu tenho para você é veste de salvação, é veste de poder e é veste de proteção. Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 13: vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Nós estamos passando pelos dias maus hoje, nesta pandemia que estamos vivendo, e nós precisamos destas vestes. Nós precisamos da veste da salvação, nós precisamos da veste de poder, e nós precisamos desta veste de proteção, que vai fazer com que possamos resistir firmemente os dias maus. Estamos passando dias maus. Estão falando em lockdown, em fechamento. Como é que o que falou que depois das 10 não pode abrir? Toque de recolher, não pode sair na rua. Falou que a polícia vai ficar atrás para prender quem sair na rua. Olha, irmãos, o que é isso? Você não pode sair na rua. Se você sair na rua, tem que ter uma justificativa, que você está indo comprar um remédio na farmácia com a receita, não sei o quê, senão a polícia pega você e prende, leva para cá, sei lá o que faz. Passando dias difíceis, você não pode chegar perto das pessoas, pôr máscara, manter distância, aquele negócio todo, dias maus. Então nós precisamos desta vestimenta que Deus tem prometido para nós. Pecamos, ficamos desprovidos de salvação, ficamos desprovidos de poder e ficamos desprovidos de proteção. E hoje Deus está dando uma vestimenta completa para nós, de salvação, de poder e de proteção. Amém? Você recebe? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, irmãos, para encerrar o culto, e que nós possamos pensar nisso. Uma família maravilhosa, que de repente esculhambou tudo. Talvez a sua família esteja esculhambada, mas com esta campanha que as mulheres fizeram, ela vai ser restaurada, e a sua família vai tomar posse. E se a sua família não tomar posse, você vai tomar posse pela tua família, com palavras proféticas. Eu profetizo salvação, poder e proteção na minha família. Eu profetizo minha família salva. Eu profetizo minha família uma família poderosa, cheia do Espírito Santo. E eu profetizo proteção para a minha família, que o mal não vai chegar na minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus,
Eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio de estar na tua casa, de poder ouvir a tua voz, de ler a tua palavra e tirar lições de tamanha importância para nós, aprendendo, Senhor, com estes erros terríveis que esta família tão linda e perfeita cometeu. Mas, Senhor, nós não queremos cair na mesma dificuldade. Nós não queremos, Senhor, ser filhos desobedientes. Nós não queremos, Senhor, nos justificar. Nós não queremos ser autossuficiente, de jeito nenhum, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores, que nós necessitamos destas vestes que o Senhor tem à nossa disposição, que é a veste de salvação, de poder e de proteção. E eu quero agora clamar em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha presentear a cada pessoa que aqui chegou nesta noite, a cada pessoa que está acompanhando o culto pela internet, que possamos realmente, ó Deus, tomar posse destas vestes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e realmente ter a alegria da nossa salvação, que nós possamos exercer o poder sobre os nossos inimigos, esses demônios que tanto nos aterrorizam, e que nós possamos estar vestidos com estas vestes de proteção, que mal nenhum vai chegar na nossa vida, na nossa família. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?